Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o ORPcast. No episódio de hoje nós vamos ter o privilégio de bater um papo com uma das referências do Brasil da teologia, a querida Ivone Guebara. Seja muito bem-vinda, Ivone. Muito obrigada, Felipe. Obrigada, Walter Pinheiro, pelo convite que vocês me fazem. É um privilégio ter você aqui conosco e a gente gostaria já de cara da gente começar a bater esse papo, de saber como é que você se define, como você vê a Ivone, como para você, quem é a Ivone, né? Então, eu não sou muito afeita a grandes definições, até não gosto porque as definições fecham as identidades, né? Então, eu simplesmente posso dizer que sou uma mulher estudiosa, filósofa, sou teóloga também, trabalhei muitos anos em Recife, mais de 30 anos, e já fazem uns 7 anos que eu sou paulista, mas eu estou em São Paulo. Eu sou mais conhecida como teóloga feminista, embora eu ache que é uma pretensão das pessoas se afirmarem como teólogas, né, como conhecedoras do Logos divino. Então, eu gosto de dizer que eu sou uma pensadora e uma ativista também dos direitos humanos e estou vivendo a minha vida agora já idosa, mas assim, continuo ativa, dando cursos e escrevendo. E vamos lá, que a vida é bonita. Ivone, você tem saudade da sua terra, do Recife? Como que foi deixar lá seu local de origem? O meu local de origem é São Paulo. Eu nasci em São Paulo, eu sou paulistana e eu fui para Recife para ensinar no Instituto de Teologia do Recife. Cheguei no Recife em 1973 e o bispo na época era Dom Helder Câmara. Então eu fui durante muito tempo professora de filosofia e professora de teologia e seminário. E junto com os seminaristas havia também pessoas leigas, havia também religiosos, religiosas, mas a maioria dos alunos eram seminaristas, né, candidatos a padres católicos. Havia também alguns alunos da Igreja Luterana que às vezes vinham do Sul para São Paulo, para Recife. Havia um intercâmbio muito bonito durante um tempo. Então, eu era professora desse instituto. Depois, eu fui assessora de um grupo que nós começamos lá em Recife, alguns professores e eu junto, e fazia a formação de agentes de pastoral para o meio popular, mas sem que esses agentes saíssem do seu lugar. A gente é que ia com uma frequência assim de uma vez por mês, passávamos um dia com diferentes grupos só do Nordeste. A metodologia era plasmada na vida da comunidade, então os alunos tinham que fazer uma pesquisa sobre a vida da comunidade, as crenças da comunidade, como é que o pessoal ganhava a vida, quais eram as perguntas que tinham, quais eram as dificuldades. Então, a gente ajustava os conteúdos a partir da realidade daquela comunidade. Às vezes era uma comunidade mais rural, outras vezes era uma comunidade mais urbana. Então, conforme a comunidade, a gente ajustava o estudo de teologia. Mas não era só teologia, começava com sociologia, economia, depois a gente tinha a teologia, mas antes da teologia também a gente fazia uma pequena introdução, alguns conceitos mais filosóficos, e em seguida entrava, então, a gente fazia teologia e Bíblia, mas sempre entrava noções de psicologia, noções de análise da realidade,
Enfim, era uma metodologia bastante ativa e bem diferente das aulas expositivas dos seminários. Lindo isso. Ivone, você como uma acadêmica em teologia e filosofia, uma estudante de muitos anos, você falou uma coisa muito interessante na sua primeira fala, que foi sobre essa pretensão da teologia de ser teólogo. Qual que é a importância para você de uma leitura bíblica popular? Qual que é a diferença disso? Então, eu acho que o Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, que foi uma inspiração do Frei Carlos Mesters e de outros, o Milton Schwantes também, e outras também, Irmã Agostinha da Paraíba, que já faleceu, e Milton Schwantes também já faleceu. Então, a ideia foi de entregar a Bíblia para que o povo aprenda a manuseá-la e a entendê-la, porque sempre foi essa tradição de que o clero, os pastores, os doutos é que explicam a Bíblia. E a iniciativa de entregar, de sugerir que o povo leia a Bíblia foi essa, mas infelizmente eu acho que o elan inicial já não existe mais, ou quase não existe. O CEBI ainda existe, mas está bastante enfraquecido. Acho que o contexto geral do Brasil e o contexto geral do mundo não favorecem mais a esse estudo. E é interessante que quando o CEBI começa, ele começa num período para ajudar as pessoas a tomarem consciência dos problemas sociais, dos problemas políticos, a se organizarem em torno da sua problemática, a tal ponto que, às vezes, o Frei Carlos Mesters dizia a letra da Bíblia desaparece e aparece a letra da vida. E a letra da vida que é a mais importante, né? Então, eu acho que teve a sua grande importância e eu acho que ainda tem, porém, como eu dizia antes, os espaços são menores e os interesses são menores, porque hoje em dia existem outras questões que emergem, por exemplo, as questões que emergem do feminismo e as questões que emergem da ecologia, especialmente. As questões que emergem do feminismo mostram que a escritura bíblica é uma escritura de corte patriarcal e que sempre privilegia a figura masculina, a liderança da figura masculina, e dá também uma espécie de aval a que o povo imagine que Deus tem cara masculina. E, consequentemente, essa espécie de, eu diria, ousaria dizer, essa espécie de ficção que identifica Deus, a figura masculina, ela hoje em dia, nesses 20 últimos anos, ela tem sido fortemente criticada. E por quê? Porque nós, mulheres, estamos na linha da afirmação dos nossos direitos de cidadania, tanto social, tanto cidadania civil, social, política, econômica, mas também religiosa. Então, nós não queremos mais sermos a imagem que os homens fizeram de nós, uma imagem das mulheres submissas, das mulheres obedientes, das mulheres que devem seguir um modelo pré-fabricado de mulheres. E o outro grande desafio é o desafio ecológico, é o desafio que a astrofísica tem também nos lançado, da evolução do planeta, do nascimento mesmo do planeta, do Big Bang, que mostra toda essa ciência, a evolução, e também, digamos assim, alio essa perspectiva com a perspectiva ecológica, ou seja, nós, seres humanos, só somos porque somos ar, água, comida, planta, nós somos interdependentes. Então, as leituras que foram feitas da Bíblia e as teologias que foram construídas não levaram em conta nem as mulheres e nem
o sistema evolutivo que gerou a Terra. Então, nós ficamos com uma ideia muito mítica que não ainda temos, né? Basta ver que muitas igrejas ainda repetem um esquema mítico que, sem desmerecer o valor dos mitos, porque os mitos foram a primeira forma, são formas de conhecimento, são formas de expressão do sentido da vida, sem desmerecer o imenso valor dos mitos, é preciso trazer, digamos, a intuição profunda da Bíblia, que, no caso especial do Antigo Testamento e dos livros proféticos, é uma intuição ética. É aquilo que você dizia no começo, explicando, Felipe dizia no começo, o reino em pessoa, quer dizer, a dimensão ética é isso. Eu não posso só apontar o erro do outro, o defeito do outro, mas o que é que eu faço para que a vida seja melhor para todo mundo, né? O que eu faço para que a justiça se faça? O que eu faço para tomar uma postura de respeito às diferentes etnias? O que eu faço para ser antirracista? Não basta dizer eu sou antirracista. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mostrar com os meus atos, com o meu pensamento, com a minha escritura, com a minha fala, com as denúncias que eu faço, as minhas posições, né? E então eu estou nessa linha, tenho trabalhado feminismo, ecologia, astrofísica e mostrando a partir daí os limites da teologia clássica, digamos, em relação ao momento atual vivido pela humanidade. Na verdade, a gente deveria entender todo esse processo como um processo muito bom, assim, né? Até fazendo um paralelo com a ideia de metanoia, da expansão da consciência, a gente deveria entender esse processo e de pessoas, o trabalho como o seu, como um trabalho de expansão da capacidade de entendimento dos textos, da leitura, da nossa fé. Mas o que a gente vê, na verdade, é uma espécie de trava, uma espécie de reação conservadora a todo esse trabalho e a sua história mostra o quão às vezes foi sofrido poder falar sobre esses assuntos que são tão caros para a gente, né? Mas você vem falando em alguns livros e até em algumas entrevistas sobre essa ideia dessas teologias feministas, inclusive da própria articulação do feminismo no Brasil, desses 20 anos para cá. Parece que vem se tomado uma força muito grande, vem se crescido muito, né? Intensificou muito essa atuação, tanto do feminismo quanto das teologias feministas, vamos dizer assim. Você acha que essa amplitude, essa abertura, ela se dá, talvez porque seria esse trabalho mesmo de conscientização que vocês vêm fazendo, esse despertar das mulheres? Como é que você percebe esse avanço, se é que é um avanço, né? Eu acho que é um avanço, um avanço civilizatório, o feminismo. Eu diria que o feminismo é um salto vital, entremeando diferentes culturas. É um fenômeno mundial hoje em dia. E não sei como é que vai ser o mundo depois que a expansão do feminismo for maior. Agora, eu acho que é muito importante distinguir o que é o feminismo. O feminismo é plural, são feminismos, né? E se você pega o feminismo brasileiro, você encontra muitas correntes. O americano, muito mais correntes. O feminismo francês, o alemão, o italiano, o chileno, o mexicano, você encontra diferentes rostos de feminismo. Em que sentido? Porque os feminismos tentam, também você pode encontrar feminismos indígenas, né? Por exemplo,
os diferentes feminismos que existem no México, na Bolívia. Na Bolívia fiquei encantadíssima, eu estive ano passado, de ver a quantidade de grupos indígenas de mulheres que são feministas. Então isso se chama feminismo comunitário lá. Eu acho que é um fenômeno mundial que tende a abrir a questão dos direitos humanos para as mulheres. Veja só, uma coisa assim tão simples e há que recordar, tem países que as mulheres ainda não têm direito a voto, né? Arábia Saudita, ainda as mulheres não votam. E outros países que ainda têm uma minoria, mas ainda existe. Quer dizer, nós vamos conquistar o direito de voto aqui no Brasil na década de 30, quer dizer, faz anos, mas isso é uma data, mas qual é a participação real das mulheres nas políticas, nos partidos? É muito pouca. São excepcionais as mulheres que hoje em dia têm, de fato, uma militância significativa. Eu digo mulheres no plural. Você pode ter uma no partido X, Y, Z, ou 2 ou 3. Enquanto tem mais de 1.000 homens na militância, você vai encontrar uma meia dúzia de mulheres na militância em um ou outro partido. Então, a questão não é só essa. A questão é que ela se abre para todas as instâncias da atividade humana. Veja a questão da economia, veja a questão dos salários, por exemplo, das mulheres. Os salários menos remunerados são os salários onde tem mais mulheres, por exemplo, na educação, as escolas, as enfermeiras, as auxiliares, as atendentes, as domésticas. Quer dizer, todo esse trabalho, toda essa economia que repousa sobre os ombros femininos e que garante outros lugares de atuação, é a menos remunerada. Eu já falei da política, da economia. Se você pegar as religiões, é a mesma coisa. O cristianismo é uma religião que se constituiu com um corte eminentemente masculino. Se fala de Deus Pai, se fala do Deus Filho, se fala do Deus Espírito, embora aqui em hebraico o Espírito se diz ruach, que é uma palavra feminina, mas na realidade, simbolicamente, atua como 3 pessoas masculinas, quase, né? Então, e se você olhar a representatividade, por exemplo, em todas as igrejas cristãs, a representatividade maior é masculina. Só tem pastores, pouquíssimas pastoras. Na Igreja Católica só tem padres, bispos. Quer dizer, se faz uma sociedade antinatural, porque a sociedade natural é uma sociedade misturada de gente. Homem de mulher, mas também de gente com identidades sexuais diferentes, múltiplas, que saem do binarismo biológico estabelecido como normal. Como que a gente vai olhar essa sociedade? A gente vai olhar essa sociedade como uma sociedade hierárquica, onde primeiro estão os homens. Primeiro os homens e os homens brancos, os homens ricos, e depois tem a categoria dos homens menos ricos até os pobres, desempregados ou mendigos ou inválidos, tudo que você quiser. E depois vem as mulheres, e as mulheres também entram nessa categoria, claro que primeiro são as brancas, né? Veja todo o problema que nós temos hoje em dia com a imigração. Também essa história do racismo, ela é em todos os lugares, né? E aqui no Brasil de maneira muito particular. E pode estar certa, nesses processos racistas não aparece, mas as mulheres negras são as mais exploradas, as mulheres indígenas são as mais exploradas. Veja a mão de obra das mulheres bolivianas que não têm carteira assinada aqui em São Paulo, exploradas. Então, trata-se aqui de mais da metade da humanidade, não é uma classe social, é mais da metade da humanidade que vive
em condições inferiores às condições masculinas. Então, o feminismo busca abrir espaços para os direitos das mulheres, abrir espaços para a voz das mulheres, para o respeito aos corpos femininos, para a necessidade de que as mulheres decidam também sobre a sua vida. Então, aí eu entro com a segunda parte da pergunta. Quer dizer, será que a teologia feminista tem a mesma expansão? De forma nenhuma, infelizmente. A teologia feminista é uma teologia absolutamente minoritária. E os lugares mais difíceis para permitir que a teologia feminista possa ser ensinada, divulgada, são as igrejas. As igrejas odeiam o feminismo. Eu não sei se vocês pertencem a alguma igreja, eu gostaria até de saber o que é que vocês veem no seu entorno. A palavra feminismo é uma palavra odiada pelo clero. Não abrem para que pastoras façam teologia feminista. A teologia feminista, ela é repudiada, como o feminismo é repudiado nas igrejas. O feminismo, salvo raríssimas exceções, mas há um medo do feminismo, porque a propaganda é que o feminismo destrói a família, que o feminismo faz com que as mulheres odeiem os homens, um monte de fantasias que o feminismo é contra Deus, é um monte de histórias que não têm substância real, né? São acusações imaginárias. E também acho que a teologia feminista pleiteia uma outra leitura da vida cristã, mais, como eu dizia a vocês, mais na linha dessa ideia de fazer o bem, de fazer a justiça. Vamos parar de falar, porque se você olhar o testemunho dos evangelhos, né, Jesus não fez um discurso sobre o cego, ele curou o cego. Ele não fez um discurso sobre quem não tinha roupa, ele entregou. Ele não fez um discurso sobre quem estava na prisão, ele foi visitar e assim por diante. Quer dizer, essa performatividade ética do cristianismo é que a gente pleiteia. E, evidentemente, como mulheres, a gente pleiteia o respeito ao nosso ser, respeito aos nossos direitos, respeito à nossa pessoa, ao nosso corpo. Há uma aversão, porque isso significa também, na cabeça deles, uma divisão de poderes, e isso eles não querem, uma provável competição também. É melhor dizer que Jesus não quer mulheres. É melhor dizer que Jesus só queria os 12 apóstolos. É melhor dizer que Deus prefere ser representado pelos homens, que é uma pura invenção imaginária, né? Ivone, você diria que o feminismo cristão hoje é como se fosse uma teologia da libertação? Ele causa a mesma ruptura e aversão? Não é a mesma coisa. A teologia da libertação não causou uma ruptura da tradição clássica do cristianismo. Sim, sim. A teologia da libertação, eu trabalhei anos a fio na teologia da libertação. A teologia da libertação direcionou o foco das ações da igreja para os mais pobres. Não que antes não havia asilo, que não havia orfanatos, escola para pobre, não é isso. Mas ela disse assim, a sociedade como um corpo global, ela tem que favorecer primeiro os desfavorecidos. Então, se você quiser, ela orientou a ética social da igreja para o grupo dos mais desfavorecidos, dos mais marginalizados. Então, a ruptura não foi com o significado, digamos, dos dogmas cristãos, enquanto a teologia feminista, além de favorecer o mesmo sujeito social, também é crítica do estabelecimento patriarcal da dogmática cristã. Então, é muito mais radical, num certo sentido,
porque toca o tipo de formulação. A teologia da libertação não discutiu, por exemplo, lideranças femininas na igreja. Nós estamos discutindo. A teologia da libertação não discutiu as imagens hierárquicas patriarcais presentes no cristianismo. Nós estamos discutindo. A teologia da libertação não discutiu a questão das identidades sexuais. Nós estamos discutindo. Não é que se opõem, mas são tempos diferentes. A teologia da libertação foi há 50 anos atrás. As teologias feministas têm talvez 30, 40 anos aqui na América Latina, mais ou menos. E evoluíram, mostraram seus espaços fora da igreja. Nós temos atuação fora da igreja, enquanto que a teologia da libertação tem uma atuação mais centrada dentro das igrejas. Então, há uma diferença bastante grande. Ivone, já encaminhando aqui para o nosso fechamento e tudo, mas eu queria ouvir de você como é que você pensa a sexualidade e o corpo, né? Talvez o corpo feminino, dentro dessa perspectiva da teologia feminista. Como é que você pensa isso? São as coisas mais óbvias, né? A gente é corpo, não tem como não ser corpo. Os homens são corpo, as mulheres são corpo. Só que quando você fala de corpo, você tem que falar ao mesmo tempo de classe social, você tem que falar de etnias, você tem que falar de racismo, você tem que falar de violência contra os corpos. O mistério mais profundo do cristianismo é dizer que a gente descobre Deus na carne humana. O absoluto, o mistério maior, a gente o apreende timidamente na carne humana. Então, não tem como negar o corpo. Não tem como negar o corpo. Por mais espiritual que você possa ser, por mais que você flagele o seu corpo, é sempre o corpo que você encontra. E é no corpo que você faz as suas buscas, é o seu corpo que goza e que sofre, que tem dores. Então, não tem o que falar a não ser o óbvio, porque você não é outra coisa a não ser corpo. E se você disser, não, eu sou um ser espiritual, desculpe, não é um ser espiritual. Você é um ser corpóreo que tem espírito, mas você não é espiritual, senão não poderia nem estar conversando com você. É um dado mínimo do bom senso e da filosofia, né? Agora, qual é a pergunta que o feminismo faz? É por que os corpos das mulheres são objeto tão forte de violência? Por que os corpos das mulheres são objetos de vingança social? Por que os corpos das mulheres nas guerras são usados dos soldados? Por que os corpos são privados de direitos? Essas são as perguntas. Então, quando você fala de corpo, claro, o corpo sempre não tem como. A mensagem do evangelho é uma mensagem para o corpo. Eu tive fome, me desse de comer. Eu tive sede, me desse de beber. Não dá para esquecer corpo. O corpo é que fica doente com lepra e é curado. O corpo que é paralisado, o corpo que é cego. Então, não tem. O cristianismo é uma doutrina de corpo. De corpos são chamados a comportamentos éticos. Um comportamento ético não significa assim, eu não gosto. Não, a ética vai mais além do seu gosto. O necessitado, eu não preciso gostar do necessitado para partilhar o meu pão. Eu tenho que partilhar, meu dever, porque elas são a minha imagem e semelhança, né? Cada ser humano é outro ser humano e é também a natureza, né? Isso precisa ser dito e reafirmado. E por último, Ivone, pensando em raça e gênero, é preciso pensar uma teologia feminista negra? Claro, não é preciso pensar, ela existe. Ela já existe. Nós temos teólogas negras maravilhosas aqui na América Latina. Para falar da América Latina,
Se eu falo dos Estados Unidos, nós temos inúmeras. A teologia negra que mais se desenvolveu foi a teologia norte-americana. Aqui você pega uma teóloga como tem várias, a Maricel Mena, que estudou na Metodista, é doutora, pega a Yuri Léo, pega a pastora Lilian, que agora foi para o Recife. São pastoras e teólogas ao mesmo tempo e fazem uma teologia e uma hermenêutica bíblica negra. Infelizmente, desculpe dizer assim, mas os homens não se interessam por essas coisas. Não se interessam, né? Nos Estados Unidos, sim, se interessam. O grande teólogo negro que era chamado o pai da teologia da libertação negra, James Cone, que faleceu há pouco tempo, ele dizia que os brancos, infelizmente, só falam da teologia negra como uma ilustração, mas não percebem o que contém a teologia negra. A teologia negra contém como primordial a questão dos direitos. Ela refaz a história, como o cristianismo despossuiu os corpos negros com as escravidões, com a dominação, arrancou das histórias dos países negros que foram colonizados a originalidade de sua tradição. Aqui no Brasil é um exemplo crasso. A Igreja Católica, até mais ou menos 1970, perseguia, sim, os terreiros de negros, de candomblé e de umbanda. Agora, infelizmente, muitos grupos neopentecostais estão fazendo esse papel, né? Então, a pergunta é assim, o que uma teologia negra pleiteia? Pleiteia o direito de celebrar cristãmente, ou seja, assumindo a tradição cristã, mas a sua tradição vinda da África e as suas tradições afro-brasileiras, que são riquíssimas, são maravilhosas. Então, nós podemos terminar falando que existem muitas teologias hoje. Tem a teologia feminista e tem a teologia feminista negra, tem a teologia feminista indígena, tem a teologia feminista marcada pela questão da sexualidade, tem muitas pessoas trans que amam a teologia feminista e percebem que através da teologia feminista podem entender-se a si mesmos e ter uma ação ética de cuidado e de respeito mútuo, né? Então, as teologias são plurais e as teologias feministas também são plurais. Além de acentuar a questão do direito a existir, cada grupo acentua também a sua expressão tradicional, né? A expressão de suas tradições. Querida, quero te agradecer aqui. Eu vou encerrar aqui por conta do nosso tempo, mas eu fiquei muito contente de conhecer vocês também e de poder partilhar algumas ideias. Então, a gente está junto nessa caminhada. É um privilégio, querida. Muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E é um privilégio. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Quem sabe até pessoalmente quando essa pandemia passar, né? Ótimo. Um abraço bem grande para vocês dois. Tudo de bom. Um abraço, querida. Um abraço, viu? Com Deus. Bom, esse episódio tem o oferecimento da Editora Recriar e da Faculdade Unida. É um privilégio para a gente ter você aqui nos ouvindo. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, dê o seu like, compartilhe esse episódio para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. E se você quiser ser um colaborador, uma colaboradora, um mantenedor, uma mantenedora do nosso projeto, entra aí no www.apoia.se/ORP e nos ajude a seguir com esse portal. Aquele abraço, falou, valeu! Às vezes sou tão invisível, quando ninguém vê eu pago o pato, mas quando
foi editado por Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli.